Bom, olá meninos, então hoje a gente vai continuar a nossa aula aqui, né? E aula passada a gente viu sobre ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né? Então hoje nós vimos também as propriedades dos compostos, né? Formados por aquelas ligações. Então hoje a gente vai entrar na parte de forças intermoleculares, tá? Então, a gente tinha visto as ligações químicas, né? A iônica, metálica, covalente. Essas ligações, gente, elas são interatômicas, ou seja, elas são entre átomos, tá? O que a gente vai ver hoje são as forças intermoleculares, tá? Essa matéria de hoje ela é muito importante, porque ela pode vir sendo cobrada diretamente ali, dependendo de uma determinada situação que o Enem mostra pra gente, tá? Então, vamos ver aqui uma definição sobre força intermolecular. As forças intermoleculares são forças que existem entre as moléculas e contribuem em grande parte com as propriedades físicas apresentadas pelos sólidos, líquidos e gases. Composição e estrutura das moléculas originam as forças intermoleculares e definem as propriedades físicas. Então, aqui, gente, indiferentemente, né, do que nós tínhamos visto na aula passada, que era a ligação entre átomos, agora aqui a gente vai ter uma força que vai surgir entre moléculas, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, só para vocês poderem compreender melhor o que vem a ser a força intermolecular. Gente, a água é a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Então, a água, ela se liga através de uma ligação covalente. Vamos desenhar aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó, o de vermelhinho vai ser o hidrogênio, olha. Vamos ver como é que seria, né, a molécula da água. Então, aqui seria o hidrogênio, aqui o outro hidrogênio. E aqui em cima, de azul, a gente colocaria o oxigênio, tá? Então, a água seria essa molécula aqui, né? Então, aqui seria o azulzinho o oxigênio e esses vermelhinhos o hidrogênio. Então, a ligação entre, né? Aqui, ó. Vou colocar, espera um minutinho que eu vou colocar de preto, tá? A ligação que se forma aqui entre os átomos, gente, ela é do tipo covalente, tá? Nós estamos fazendo uma ligação interatômica aqui, tá? Entre átomos, tá? E quando a gente fez essa ligação covalente, a gente formou uma molécula, a molécula de H2O. A molécula de H2O é isso aqui, tá? HHO. Então, agora a gente vai ver a força que existe entre essas moléculas, ou seja, quando a gente tem moléculas pertinho uma das outras, vai existir uma força, uma interação entre elas. Então, deixa eu desenhar outra molécula aqui pra gente. Vou desenhar outras, tá, gente? Então, vou desenhar uma terceirazinha aqui. Peraí. Vamos lá. Vou desenhar uma terceira aqui embaixo, tá? Então, gente. Então, aqui a gente teria 3 moléculas de água. Então, entre as moléculas, gente, deixa eu colocar uma outra figura aqui. Não, esse aqui não. Entre as moléculas, gente, vai ter uma interação. Isso aqui que eu tô fazendo de pretinho são interações, ó.
vai existir interações intermoleculares, tá vendo? Entre moléculas. O que acontece aqui dentro é uma ligação covalente, interatômica. Agora, entre essa molécula e outra, a gente vai ter forças intermoleculares. E essas forças intermoleculares, gente, elas são importantes porque elas falam um pouco sobre algumas propriedades físico-químicas do composto. Por exemplo, se o composto vai ser sólido, se ele vai ser líquido, se ele vai ter volatilidade maior ou menor, tá? Então, é importante. Então, voltando aqui para o slide. Eu vou pegar... Aqui no caso, gente, eu vou pegar a apostila. A apostila a gente vai seguir na página 37, tá? Ficou faltando a gente ver uma parte aqui de geometria. Isso aqui vai ser nas próximas aulas, tá? Então, a força intermolecular, ela acaba que ela não é uma coisa tão forte como uma ligação interatômica, tá? Mas ela existe e ela tem que ser considerada, tá? Então, vamos lá, forças intermoleculares. Então, pegando aí na página 37, vamos ler esse parágrafo aqui. As moléculas existem na natureza em 3 estados, sólido, líquido e gasoso, podendo existir forças de atrações maiores ou menores. Então, aquelas atrações que eu coloquei para vocês, elas podem ser maior ou menor, tá? E ela sendo maior ou menor, ela vai interferir no estado físico da substância, como no ponto de ebulição da substância, como na solubilidade da substância, tá? Então, são exatamente essas forças ou ligações entre as moléculas, que são as intermoleculares, que iremos estudar nesse item. As forças intermoleculares, forças que existem entre as moléculas, contribuem em grande parte para as propriedades físicas apresentadas pelos líquidos, sólidos e gases, que eu falei com vocês. Essas forças intermoleculares vão fazer influência na temperatura de ebulição, na temperatura de fusão, na solubilidade do composto, tá? Então, aqui, a gente frisa sempre 3 tipos de força, tá? E aí a gente vai classificar elas entre maiores e menores, tá? Bom, a primeira força que a gente vai ver, as outras eu vou fazer vídeos separados, tá? É a força do tipo dipolo, que também é chamado de dipolo permanente e dipolo permanente, tá? Então, a gente precisa crer, antes da gente fazer essa força, eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Vou pegar o quadro lá novamente, tá? Eu vou apagar aqui. Então, vamos supor, gente, que a gente tem o HCl, tá? Então, aqui é uma molécula de HCl. Qual que é a ligação que acontece aqui dentro? Esse tracinho aqui sugere para mim que é uma ligação covalente, né? O H com Cl. Mas, por exemplo, na substância HCl, eu vou ter várias moléculas perto. Eu vou ter HCl do lado, embaixo, em cima. Então, aqui do lado de um HCl, eu vou ter outro HCl. E onde que é a minha força intermolecular age? Aqui, ó, tá? Então, ela vai agir aqui, ó, né? Entre esse espaço aqui que vai ter minha força intermolecular. Mas antes de eu entender da força intermolecular, eu tenho que lembrar de uma coisa que a gente viu nas últimas aulas, que é a eletronegatividade, tá, gente? Bom, a eletronegatividade é uma propriedade periódica. E qual que é o conceito da eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que determinado átomo tem, maior ou menor, em atrair elétrons para perto dele, tá? Então, se a gente for pegar o HCl, né? Aqui, ó, HCl, entre H e Cl, ou seja, entre o hidrogênio e o cloro, quem que tem mais eletronegatividade? O cloro. O cloro é mais eletronegativo, né? Ele está mais à direita da tabela, então ele acaba sendo mais eletronegativo. Gente, se ele é mais eletronegativo, ele tende a puxar os elétrons aqui da ligação mais para perto dele. Então, os elétrons da ligação, eles ficam mais perto do cloro do que do hidrogênio. Por quê, gente? Porque ele é mais eletronegativo. Ele tem a tendência a atrair esses elétrons. Então, se a gente for olhar em questão de nuvem, né? A gente teria uma coisa desse tipo aqui, ó.
Gente, se eu fosse olhar essa ligação, eu vejo que essa parte aqui da molécula, tá vendo? A parte que está do lado do cloro, ela é maior, ela vai estar maior em questão de nuvem eletrônica, tá? Do que do hidrogênio, justamente porque o cloro puxa os elétrons para o lado dele. Então, gente, se ele puxa o elétron para o lado dele, então quer dizer que a molécula ela fica não é que ela fica assim desbalanceada, mas ela tende a concentrar mais elétrons de um determinado lado. Um lado vai ficar com mais carga negativa do que o outro. E nesse caso, esse lado vai ser o cloro. Então, o cloro, ele passa a ter aqui desse lado a carga negativa. Tá? Então, por quê? Porque ele é mais eletronegativo, ele concentra essas cargas mais perto dele. Então, ele puxa os elétrons mais perto dele, então, ali tende a concentrar umas cargas negativas. Ao contrário do que acontece com o hidrogênio. O hidrogênio, ele tende a concentrar cargas positivas, tá? Então, a gente fala que esse mais e menos que surgiu aqui, não é porque ele perdeu ou ganhou elétrons, é por causa da diferença de eletronegatividade. Então, a gente fala que surgiu um dipolo. Por isso que o nome da ligação é dipolo. Então, aqui tem um dipolo negativo e um dipolo positivo. É como se essa molécula tivesse carga, tá? Então, a gente representa assim, ó. É como se aqui fosse um alfa, tá? É o dipolo, esse aqui vai ser o alfa negativo, dipolo negativo. E aqui vai ser o alfa positivo. Então, dipolo negativo e positivo. É uma tendência que as cargas têm de se formar. Então, essa molécula ela fica com uma parte negativa e uma positiva. Se a gente fala que ele ficou com característica polar, né? Surgiu dipolos ali, tá? Então, essa molécula ficou desse jeito. Ao mesmo tempo que essa molécula aqui também vai ter dipolos, olha. Um positivo aqui, tá vendo? E o negativo aqui do outro lado, tá? Então, como eu estou fazendo uma interação entre as moléculas, vai surgir uma força de interação aqui, ó, entre esse mais e esse menos. Esse dipolo negativo com esse dipolo positivo. Então, vai ter uma interação ali, justamente por causa de dipolos de sinais contrários. Então, essa ligação a gente fala que é a força de polo permanente, tá? E isso acontece também com moléculas que estão aqui do lado, não só com essas duas, mas todo mundo que está aqui perto. Então, quanto mais perto, maior a força intermolecular. Quanto mais distante, né, menor vai ser essa força. Então, voltando aqui para o slide, olha. Nós vamos ter esse aqui, ó. Esse aqui que eu falei para vocês, tá vendo? A gente vai ter, né, a substância. Essa substância vai ter um dipolo negativo e positivo. As outras também, a substância não, desculpa, tá, gente? As moléculas. Então, ela vai ter um dipolo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, né? Então, há uma atração entre os dipolos, por isso que a gente chama de dipolo, tá vendo aqui, ó? O positivo com negativo, tá? Então, olha, se a molécula é dessa maneira, né? Então, acontece essa interação, tá? Que a gente chama de polo, vamos ler mais aqui sobre ela. As forças intermoleculares são muito mais fracas do que as ligações iônicas e covalentes, foi o que eu falei com vocês. Porque está correndo entre moléculas, não entre átomos, tá? Então, acaba que ela é mais fraca do que as ligações interatômicas. Logo, necessita-se de menos energia para romper as ligações intermoleculares. Então, na hora que a gente vai romper uma ligação, quando a gente vai fazer uma ebulição, a gente está rompendo essas ligações, tá? Quando uma molécula é polar, o que é uma molécula polar? É justamente essa molécula que apresenta essa parte positiva e negativa, tá? Como o HCl, que eu fui escrever para vocês, um lado fica positivo, o outro fica negativo, se a gente fala que a molécula é polar, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos, ela apresenta uma extremidade mais eletropositiva e outra mais eletronegativa. Moléculas polares neutras se atraem quando o lado positivo de uma molécula está próximo do lado negativo de outra. Sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva de outra vizinha. O mesmo ocorre com sua parte positiva, que interage atrativamente com a parte negativa da molécula da vizinhança. Essa força de atração entre os dipolos das moléculas é chamada de dipolo permanente, ou interação dipolo-dipolo, tá? Ou interação dipolar.
Então, acontece, gente, que quando a gente, né, a gente vai aquecer uma substância, a gente rompe essas ligações, tá? E quanto mais fracas forem essas ligações, mais fácil de eu poder evaporar determinada substância, tá? Então, aqui, essas interações, elas me falam muito sobre a solubilidade do composto e me falam muito sobre o ponto de ebulição, tá? Então, aí a gente vai ver. Essa aqui, a dipolo, é a segunda força maior que nós temos, tá? Primeiro, a gente tem a ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais forte. Então, geralmente, compostos que apresentam ligação de hidrogênio, eles vão ter temperaturas de ebulição ou difusão maiores do que quem tem interações do tipo de polo. É lógico que isso depende de uma variedade de conceitos, depende do tamanho da cadeia, né? Depende de várias coisas, né? Que essa parte a gente também vê lá na química orgânica, na parte das propriedades dos compostos orgânicos, né? Então, quanto maior a cadeia, ou seja, quanto maior a molécula, também é mais difícil de eu quebrar as ligações, são mais, né? Então, tudo vai depender. Então, a gente tem que ter um bom senso aí. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês como que esse dipolo, ele afeta no ponto de ebulição. Olha, as forças de dipolo aumentam com a polaridade, aumentando a temperatura de ebulição, conforme exemplificado na tabela, tá? Então, a gente tem um propano. O propano, isso que eu mostrei para vocês, vai gerar um momento de polo, tá? Que é um resultante que mostra para onde que a carga ela está sendo levada, tá? Então, o propano, ele tem um momento de polo de 0,1, ou seja, o quão polar ele é, né? Ele tem um momento de polo de 0,1. Então, ele tem baixa polaridade, ou seja, esse resultante de cargas ela não é tão efetiva. Já o éter dimetílico está 1,3. Já a acetonitrila, que é a última lá, tem 3,9. Então, o que vocês podem perceber? Olha como é que essa questão do positivo e negativo, né, o resultado dessas eletronegatividades, esse momento de polo, ele é calculado através da diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, vocês podem perceber que aqui a molécula mais polar vai ser a acetonitrila, tá? Então, ela tem 3,9 de momento de polo. Vocês podem perceber também que ela que vai ter maior ponto de ebulição. Então, ou seja, se o momento de polo dela é maior, a interação também acaba sendo maior. Então, o ponto de ebulição dela sobe, tá? E aqui a gente também tem, quando a gente pega compostos com massas moleculares elevadas, mais elevadas, vocês podem perceber aqui que a acetonitrila ela tem 41 de massa molecular, essa tem 44. E mesmo assim, a temperatura dela de ebulição é maior. Por quê? Apesar das massas moleculares serem próximas, ou seja, até mesmo a acetonitrila sendo menor, né, gente? Porque se tem maior, né? Se o composto ele é maior, é mais difícil de eu evaporar. Então, ele vai ter maior temperatura de ebulição, tá? Se o composto é menor, eu faço mais fácil. Mas isso vai depender da interação. Como a acetonitrila tem uma interação maior por causa do momento de polo, ela vai ter maior temperatura de ebulição, tá? E vocês podem perceber que são massas moleculares próximas, né? Só que os momentos de polos vão aumentando. Então, a gente vai aumentando também a temperatura de ebulição, tá? Então, isso aqui tudo são parâmetros, né? É lógico que se a gente tiver uma molécula muito grande, que talvez ela possa ter ponto de ebulição até maior que a acetonitrila, mas isso tudo depende como que isso aí vai ser abordado, tá? Então, essa parte aqui é muito importante, tá, gente? A força de polo. Depois a gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Eu vou fazer mais um vídeo agora, só que agora a gente vai ver a ligação de hidrogênio, tá? Então, essa aí é a segunda mais forte, tá bom? Então, até agora o próximo vídeo, tá bom? Tchauzinho!